É uma alegria muito grande iniciarmos mais um culto de louvor a Deus, graças a Ele, pela bênção de celebrar culto, de poder invocar Seu nome, de exaltar Seu Filho amado, nosso Senhor Jesus Cristo. Esperamos que, pela bênção do Espírito Santo, este culto agrade primeiramente a Deus, que este culto seja prazeroso ao coração do nosso Deus. Queremos e esperamos em Deus a edificação da igreja, nosso fortalecimento espiritual, a nutrição necessária para a nossa alma, o consolo da parte do Senhor para as nossas vidas. Queremos cantar louvores ao nosso Deus, celebrar este culto em nome de Jesus Cristo, proclamando a palavra de Deus, o Evangelho, que este momento seja muito edificante, que este culto seja também bênção a todos que nos acompanham, canal da Igreja Batista em Vila das Belezas no YouTube. Que esta noite seja uma noite abençoada na presença do Senhor. Bem-vindo a todos que nos acompanham, irmãos da Igreja Batista em Vila das Belezas, nossos irmãos em Cristo, seus membros, os membros da nossa igreja, e desejamos também boas-vindas a irmãos e amigos de outras igrejas que porventura nos acompanham nesta noite. Graças a Deus por este culto. Vamos orar e em seguida cantaremos um hino de abertura, de louvor, de exaltação ao nosso Deus. Oremos. Nosso Deus, nós te agradecemos por este culto. Que prazer te cultuar, que alegria cantar louvores ao teu nome, render graças ao Senhor, reconhecendo tua grandeza, tua eternidade, tua santidade, Senhor. Te louvamos por Jesus Cristo, nosso mediador, nosso pastor amado, que proporciona condições espirituais para que prestemos este culto a Ti, e queremos fazê-lo pelo Espírito Santo, na bênção do Espírito Santo. Que a Tua palavra seja preservada, guardada em nossos corações, que tudo que for feito aqui Te agrade e seja uma grande bênção a todo o Teu povo, a todas as famílias desta igreja, aos irmãos que nos acompanham. Queremos Te agradar em tudo, em nome de Jesus. Amém. Vamos cantar juntos um hino de louvor ao nosso Deus. Salvador.
grandeza do perdão da graça que a todos dá. Nós temos muitos motivos para agradecer a Deus, orações de louvor, de gratidão, reconhecendo o cuidado de Deus com nossas famílias, com esta igreja local. A soberania de Deus merece ser exaltada. Deus é soberano, livre, perfeito, tudo o que Ele faz é reto, é puro, está ligado à sua natureza santa. Graças a Deus por isto. Louvemos a Deus pela condição que temos de pregar o Evangelho, de disseminar a semente santa, de espalhar a semente santa. Graças a Deus pelos frutos que têm sido gerados através da pregação, da proclamação desta igreja local, o fortalecimento da nossa fé, a edificação espiritual. Agradeçamos a Deus também pela provisão, pelo sustento, cuidado e também a proteção. Nós temos orado pela proteção dos idosos, das famílias e, sobretudo, dos irmãos da igreja que trabalham na área da saúde. Deus tem protegido. Agradeçamos a Deus também por curas recebidas. Deus tem interferido, tem atuado através de cura, de alívio, de conforto, de recuperação, cirurgias bem-sucedidas, tratamentos bem-sucedidos realizados, graças a Deus por isto também. Pedidos de oração, está sempre em nossa agenda de oração, orar pelos idosos, orar pelos enfermos, pelas famílias enlutadas, pelos projetos missionários desta igreja, por sua preservação espiritual, pela unidade espiritual da nossa igreja. São vários motivos e permanentes pelos quais nós devemos intensamente orar, orar sem cessar, orar todos os dias. E Deus ouve. Graças a Deus, somos o povo da oração e temos percebido, experimentado, vivenciado a certeza de que Deus ouve e responde às nossas orações. Oremos também pelas autoridades públicas, sobretudo autoridades de saúde, pela situação da nossa cidade, do nosso bairro e do nosso Brasil. Que Deus tenha misericórdia de nós. Então vamos ter este momento de oração, agradecendo e pedindo as bênçãos do Senhor. Oremos. Nosso Deus, nós te agradecemos por Cristo Jesus, nosso bendito Salvador, que nos ama, que se entregou por nós, e o nome dele está invocado sobre nós, e por ele podemos nos achegar ao teu trono de graça, fiéis, crentes, que tu ouves, que tu atentas para as nossas necessidades. E temos experimentado de maneira inequívoca o teu cuidado. Graças ao Senhor, te louvamos, porque cuidas de nós. O Senhor tem cuidado de nós. Graças te damos, porque embora não mereçamos, tu tens nos abençoado com toda sorte de bênçãos nas regiões celestes, bênçãos também de ordem material, recursos que o Senhor tem provido. Graças te damos por tratamentos bem-sucedidos, realizados com sucesso. Graças te damos por cirurgias bem-sucedidas, pela recuperação da saúde de vários irmãos, pela condição econômica, financeira que tens dado ao teu povo. Graças te damos. Te louvamos por esta igreja local, seu ministério, sua liderança, sua proclamação, seu trabalho, seus pastores. Te louvamos em nome de Jesus por tudo o que tens feito nesta igreja,
através dela, as suas famílias, a cada membro desta igreja. Pedimos, Pai, a tua bênção sobre os idosos, sobre os que se encontram em situação desconfortável, em situação adversa, por causa de enfermidades, por causa de doenças, de luto. Pedimos a tua bênção, o teu conforto, o teu consolo. Pedimos também, Pai, a tua provisão, do ponto de vista de trabalho, do ponto de vista econômico, às pessoas que têm sido afetadas por causa da crise em que estamos. Misericórdia, que a tua provisão venha, pois tu és nosso refúgio, nosso Deus, nossa consolação. Pedimos a tua bênção também sobre o Brasil. Misericórdia do Brasil, misericórdia da cidade de São Paulo. Tenhas compaixão de nós, nos ajude, nos dê sabedoria para lidarmos com a situação em que nos encontramos. Nós só podemos recorrer a Ti. Bendito seja o Senhor por isto. Te louvamos por todo o bem que tens feito a nós, porque Tu és o único Deus, o único Senhor. Te agradecemos, pedimos em nome de Jesus. Amém. Vamos ler a palavra de Deus, a bendita palavra de Deus, no Evangelho de Mateus, capítulo 15, do versículo 12 ao versículo 14. Mateus, capítulo 15, de 12 a 14. Então, acercando-se dele, os seus discípulos disseram-lhe: Sabes que os fariseus, ouvindo essas palavras, se escandalizaram? Ele, porém, respondendo, disse: Toda planta que meu Pai Celestial não plantou será arrancada. Deixai-os. São condutores cegos. Ora, se um cego guiar outro cego, ambos cairão na cova. Graças a Deus por esta palavra, um pequeno trecho do Evangelho de Mateus, o registro de Mateus acerca das palavras de Jesus, de seus ensinos, de sua mensagem, de sua pregação. Esta passagem também se encontra no Evangelho de Marcos. Vamos nos ater a alguns aspectos desta passagem. Quero pensar com a igreja, com os irmãos que nos acompanham, com todos que estão conosco nesta noite, acerca da pergunta: quem tem nos guiado? Quem nos guia? Quem são as pessoas que nos influenciam? Talvez estejamos aí vivendo um tempo em que há muitas vozes, né? Haja muitas vozes dizendo o que temos de fazer, como fazer, emitindo opiniões sobre tudo e sobre todos, se debruçando sobre fatos e informações e tecendo aí considerações e opiniões, e de modo a formar opinião, a formar a cultura da informação. Vamos criticar. Será que não chegou o tempo de nós criticarmos algumas coisas que quem tem se pronunciado, quem tem se colocado para ditar conduta, para ditar alguma norma, alguma regra? Eu acredito que este texto, embora o seu contexto primário, o seu contexto elementar, seja do ponto de vista religioso, do ponto de vista espiritual, nós podemos expandi-lo dentro dos limites da própria Escritura para o nosso tempo. Os líderes religiosos dos tempos de Jesus, eles se projetavam como oráculos, verdadeiros detentores da mensagem, da interpretação bíblica, né? Só eles podiam tecer
opinião, interpretação e influenciar as pessoas. Eles interpretavam o Antigo Testamento de modo a atender seus projetos pessoais. Jesus lutou contra isto, falou contra isto e denunciou isto. Projetos pessoais que nada tinham a ver com Deus, evidentemente. Estes líderes se aproveitavam do valor que o povo de Israel dava à Escritura e a manipulavam a seu bel prazer. De um lado, se projetavam como detentores da verdade. Nós estamos falando de escribas e fariseus, que estão presentes aí nesta passagem, capítulo 15. Mas também podemos incluir os saduceus. Os saduceus eram a elite espiritual, o sacerdócio de Israel. Os fariseus e os escribas eram aqueles que se dedicavam às minúcias da lei, principalmente os escribas. Os fariseus eram a tropa de choque religiosa, que ia para o confronto, que ia para a cobrança dos preceitos que eles mesmos julgavam serem corretos. Então, de um lado, estes líderes se projetavam como proprietários inquestionáveis da verdade. De outro, Jesus se referiu a eles como guias cegos. Hoje, há vozes discorrendo sobre tudo. Sempre há um especialista de plantão, um expert, em todas as esferas da sociedade. E nós não estamos aqui com isto criticando, em hipótese alguma, as pessoas que se dedicam, que estudam, que se lançam sobre a ciência para buscar o bem comum, para buscar a estruturação da sociedade de uma maneira equânime, de uma maneira correta. Não se trata disso. Mas nós vivemos a era da informação, o tempo em que todo mundo, e por causa do advento das redes sociais, da internet, a informação, a opinião sobre as informações, sobre os fatos, estas coisas correm com uma velocidade inimaginável. É incrível como as coisas são disseminadas. Sobre fatos e informações, as pessoas se posicionam e emitem opiniões. Ainda bem, tudo bem que seja assim, que bom que seja assim. Mas a questão, o ponto que nós queremos tratar nesta noite é a quem temos dado ouvidos. Será que não está no tempo de nós deixarmos de ouvir algumas vozes? Nós temos discernido as vozes que querem nos influenciar? Porque vivemos também a era da influência. Existe uma cultura de influência sendo disseminada. A própria terminologia, né, seguir fulano, seguir cicrano, seguir uma corrente, seguir uma ideia, nós estamos envoltos aí numa cultura de influência. Será que não temos de deixar alguém, alguma corrente, alguma ideia que tem nos influenciado? Pode, inclusive, ser do ponto de vista espiritual, pode ser do ponto de vista religioso, como é o caso da passagem em tela, como é o caso desta passagem bíblica, estritamente do contexto religioso. Nós somos influenciáveis. Isto é da condição humana. Se nos tempos de Jesus os escribas e fariseus exerciam influência sobre o povo, hoje nós somos influenciados pela sociedade de um modo geral. Isto é inevitável. Então, não estamos falando da clausura, né, do fechamento, do isolamento, já que estamos vivendo a época do isolamento, de um fechamento radical, de modo a
que não soframos nenhum tipo de influência. Isto é impossível. Vivemos num mundo extremamente veloz, conectado, né, dinâmico. E a influência, ela se dá pelas vias midiáticas, pelas vias políticas, pelas vias culturais e também pelas vias religiosas. Estes 4 pontos de influência, eles permeiam a sociedade, sobretudo a civilização ocidental, a nossa, diga-se de passagem. A mídia, com todos os seus tentáculos, com toda a sua estrutura de imagem, de comunicação, de disseminação da informação, de produção de conteúdo, ela tem uma opinião a emitir sobre tudo e sobre todos. A política, todo o seu ideário, tudo que envolve os aspectos da política, as correntes ideológicas, programáticas, elas existem para influenciar. A cultura, a produção cultural, que se vale, inclusive, da mídia para difundir suas ideias. A cultura do próprio cinema, as novelas, os filmes, a produção visual, tudo isso gera influência. O mundo pop, por exemplo, o mundo popular, a cultura de massa. E a religião é um forte componente de influência. A religião exerce fascínio, exerce influência, exerce até domínio sobre as pessoas. Portanto, nós somos suscetíveis aos formadores de opinião, seja pela via midiática, seja pela via política, seja pela via cultural, seja pela via religiosa. Sempre paira sobre nós uma opinião, uma ideia, uma premissa vinda de uma destas fontes de influência, e isto acaba, de alguma forma, se aproximando do nosso coração, penetrando nos meandros aí da nossa existência. Nós, inclusive, citamos especialistas nisto ou naquilo sem termos um juízo próprio de valor. E, de novo, eu quero retomar este ponto. Será que nós, crentes em Cristo Jesus, não somos capazes, por nós mesmos, de emitirmos um juízo de valor? Precisamos sempre nos referir a alguém, ou alguma ideia, ou alguma corrente? Será que Deus não tem nos capacitado a enxergar, a discernir as coisas, de modo que nós, pela lente da Escritura, pela palavra de Deus, pela pessoa de Jesus que dá o sentido à Escritura, será que nós não podemos nos valer do nosso juízo de valor? A Bíblia diz que nós temos a mente de Cristo. Então, de novo, não estamos aqui rechaçando as ideias, não estamos rechaçando a ciência, aqueles que se debruçam sobre a técnica, sobre o conhecimento. Tudo é válido, faz parte do jogo, estamos envoltos a estas coisas. Porém, nós precisamos nos posicionar e, se necessário for deixar, que deixemos. E já já nós vamos falar um pouquinho do imperativo no versículo 14. Deixai-os. Esse é o imperativo inegociável que Jesus deixou para os seus discípulos. Deixai-os. Olha lá no versículo 14, Jesus se referindo aos escribas e fariseus, os influencers da época, né? Aqueles que exerciam influência, que emitiam o seu juízo de valor e queriam que as pessoas cegamente o seguissem. Os escribas e fariseus, juntamente com os saduceus, eles eram autoridade no que dizia a respeito à religião, à Escritura, à vida com Deus. A palavra de Jesus no versículo 14, o imperativo,
é cabal, é inegociável. Deixai-os. Não, Jesus não está aqui dando uma sugestão, uma ideia, né? Jesus não está conjecturando uma hipótese. É um imperativo, é uma ordem. Deixai-os. Não se deixe levar por estas pessoas, porque Jesus conseguiu expô-los à vergonha, expô-los em suas limitações, em suas debilidades. E é claro que Jesus é o sentido da Escritura. Ele é a própria Escritura, ele é o cumprimento da Escritura. E os líderes religiosos não aceitaram isto. Nenhuma voz desprovida de Jesus deve nos guiar. Então, o que nós queremos dizer com isto? Vamos ouvir? Vamos ouvir, mas vamos julgar. Vamos submeter ao crivo que nos foi dado pelo próprio Espírito Santo. A natureza de Jesus, a pessoa de Jesus e a palavra de Jesus. Então vamos ouvir uma ideia, submetamos isto ao crivo de Jesus. Uma corrente, uma ideologia, será que a pessoa que está emitindo uma opinião em cima de fatos, então não está em discussão o fato. Fato, é um ponto, é uma história, é um evento. Então não está em discussão o que ocorre, não está em discussão nem a informação em si, porque a informação é neutra, ela é isenta. Mas quem está falando sobre? Esta pessoa tem comprometimento com Cristo Jesus? Esta corrente midiática que se debruça sobre determinado tema tem seus valores permeados pelos preceitos do Evangelho? Talvez seja isto que Cristo esteja nos ensinando neste tempo, através desta palavra. Para os seus discípulos contemporâneos, Jesus foi taxativo: deixai-os. Por quê? Porque aquelas pessoas não tinham nenhum comprometimento com Deus, embora estivessem se debruçando sobre a própria Escritura, Escritura que não muda, mas aquelas pessoas estavam mudando o seu sentido. Interessante, fatos, informações não mudam, mas o sentido, a interpretação, quem emite a opinião, tudo isso precisa ser analisado pela igreja. Nenhuma voz desprovida de Jesus deve nos guiar. Jesus é quem dá sentido à Escritura. Os escribas e fariseus não aceitaram isto. Jesus é quem dá sentido à igreja. Não cometamos o mesmo pecado dos escribas e fariseus. Antes de seguirmos A ou B, antes de nos apaixonarmos pela corrente A ou corrente B, submetamos ao crivo de Jesus. Aquela pessoa, aquele grupo, aquela ideia, as pessoas que estão por trás daquela opinião, o especialista tal, a especialista tal, a teoria tal, tem algum comprometimento com Cristo Jesus? Porque se não tiver, não nos interessa. E, de novo, não estamos questionando nem fato, nem informação, porque tanto fato quanto informação são neutros. Eles não estão ligados a nenhum tipo de ideia ou de opinião. Mas as ideias e as opiniões e as correntes que emitem juízo de valor, estas sim devem ser submetidas pela igreja ao crivo de Jesus e sua palavra. Jesus espera isto de nós. A igreja está sob influência de Cristo, sob o senhorio de Cristo. Cristo é quem influencia a igreja. Cristo é quem guia a igreja. Nós não temos um guia cego, nós temos Jesus, o Senhor, aquele que reúne em si todos os tesouros, toda a riqueza do conhecimento e da sabedoria.
inclusive riqueza de conhecimento e sabedoria para lidar com este mundo que não tem nada de Jesus. Então, como temos sido influenciados, né? Como nos apaixonamos facilmente por uma ideia, por uma novidade, por uma política, um partido, alguém que se apresenta, algum libertário. Tomemos cuidado. Quais são as características do movimento? O que está por trás disto? Tem alguma coisa de Jesus ali? É possível verificar valores que Jesus nos trouxe, aos quais ele se refere como sendo a pérola de grande valor? Há valores celestiais por trás daquilo, ou é algo extremamente mundano? E a influência, ela se dá por vias mundanas. A mídia, ela é mundana. A cultura é deste mundo. A política não é do reino dos céus. E a religião? Como Satanás tem usado a religião para afastar e distanciar as pessoas de Deus? Jesus não vai negociar a sua influência sobre nós. Jesus não vai negociar o seu senhorio da igreja. Isto ele não abre mão. Ele não vai dividir isto. Ele é quem nos influencia, ele é quem nos guia, ele é o nosso Senhor. Discernimento. Discernimento. Jesus falou sobre isso, inclusive, né? Olha, vocês sabem discernir se vai chover, se o tempo está bom, mas não sabem discernir as coisas celestiais. Nós precisamos discernir os espíritos, discernir os tempos, discernir o que nos envolve, o que gera influência, o que nos influencia. A igreja, ela lê o mundo pelas Escrituras. Não nos cabe compreender o mundo através do próprio mundo, mas o vemos pela Bíblia. O mundo está aí. Os fatos são fatos, as informações são neutras. Mas como seremos influenciados por estas coisas? Ou devemos ser influenciados por estas coisas? Deixai-os, versículo 14. Deixai-os, é um imperativo. Não está em discussão, portanto, se fato A ou B é verídico, se informação A ou B é verídica. O que está em discussão é como os vemos, como os lemos, como nós lidamos com as coisas. Estamos sujeitos, suscetíveis a um bombardeio midiático, de opinião, de experts de plantão, de especialistas sobre tudo e sobre todos. Sejamos criteriosos. É justamente aí, na falta de leitura das coisas com viés bíblico, com a lente bíblica, que pode estar a cova a que Jesus se referiu no versículo 14. Um cego seguia outro cego, ambos cairão na cova. Muitos experts são cegos. Muitos que se julgam detentores da verdade, da última palavra, aqueles que ditam tendências de comportamento, de regras de conduta, de maneira de se portar, de fazer as coisas, como devemos ser, como devemos viver em sociedade. Muitas pessoas que bradam, que gritam, que ditam estas coisas, são cegas. Jesus se referiu aos experts de sua época como cegos. E cegos são aqueles também que vão atrás deles. E ambos caem no buraco, ambos caem na cova. Que coisa! Os escribas e fariseus, eles se detinham sobre a Escritura.
que era um fato inalterável, um fato posto, estabelecido. O texto não se altera. Jesus se referiu àquelas pessoas como sendo cegas e deu a ordem para os discípulos de Jesus, para os seus discípulos, que os deixassem. Deixai-os. Não é nem, senta para conversar, vê lá como é que... Vê se chega ao entendimento, o princípio da razoabilidade, equilíbrio, né? Impressionante como a palavra equilíbrio é usada para tudo que é coisa, né? Não tem equilíbrio aqui, não tem razoabilidade, tem ação. Deixai-os. Será que não estamos no momento de deixarmos de seguir A ou B? Nossa rede social está seguindo quem? O que está em nossa página do Facebook, no nosso perfil? Quem estamos seguindo? Quais são as pessoas que têm nos influenciado? São pessoas comprometidas com Cristo Jesus? Aí alguém pode dizer assim, mas desta forma nós só nos envolveremos com as coisas da igreja, só estaremos ligados a questões da igreja. E não é assim a vida do crente em Cristo Jesus? Nós não devemos valorizar as coisas que são do alto em detrimento das coisas deste mundo? Então, o nosso assunto, a nossa agenda, a nossa pauta, a nossa ideia, o nosso plano, a nossa tarefa, toda ela está envolta com a pessoa de Cristo, está ligada a Cristo Jesus, aos seus valores. Então, qualquer coisa que, porventura, me influencie, e as coisas nos influenciam, já falamos sobre isto, é impossível não sermos influenciados, elas precisam ser colocadas sob uma régua, sob um crivo. Os escribas e fariseus utilizavam a Escritura pervertendo seu sentido e nisto destruíam a si mesmos e aos outros. Jesus se preocupou com isto, por isso o imperativo, deixai-os. Nós temos o verdadeiro sentido da Escritura, Jesus. Temos aplicado em nossas vidas, e Jesus não é somente, e o somente aqui no bom sentido da palavra, Jesus não é somente o sentido da Escritura, ele é o sentido da vida. Jesus é a vida, ele é o sentido da existência, ele é a causa da existência, ele é a substância da existência, ele mantém, ele preserva a existência. Então, Jesus, para nós, permeia tudo o que somos, tudo o que pensamos, todas as ações. Jesus, ele é mediador entre nós e o Pai, mas Jesus também, ele proporciona a mediação entre nós e todas as coisas, e todas as correntes, e todas as ideias, e todo o conhecimento. Entre nós e a opinião está Jesus. Entre nós e o especialista deve estar Jesus. Entre nós e o partido político, A ou B, deve estar Jesus. Entre nós e o filme, Jesus. Entre nós e as coisas deste mundo, Jesus. Entre nós e a religião, Jesus. Deixai-os. Deixai-os por Cristo. Será que não chegou a hora de deixarmos por Cristo? Vamos deixar alguém por Cristo. Vamos deixar de seguir alguma ideia por Cristo. Vamos deixar de estampar em nossas redes sociais determinadas coisas por Cristo. Vamos deixar de propagar ideias, opiniões, correntes de pessoas ou de grupos ou de conglomerados de poder, de economia, de política, por causa de Jesus? Será que não é hora de deixarmos? Nós estamos vivendo num tempo em que todos têm algo a dizer. Será que Jesus e sua palavra têm sido nossa régua?
Ou a nossa régua é uma ideia desprovida de Cristo? Ou a nossa régua é uma corrente cultural que se opõe a Cristo Jesus? Isto me lembra os encontros maravilhosos que nós tivemos do MJA sobre cosmovisão cristã. Como aqueles encontros foram extremamente úteis, extremamente necessários para a nossa percepção, enquanto crentes em Cristo Jesus, do mundo em que vivemos. Tomemos cuidado com a mídia, tomemos cuidado com a política, com a cultura, com a religião. A mídia, ela está comprometida com quem? Com o quê? Qual é o seu mote? Qual é o seu bojo? O que a envolve? Quais são os seus interesses? Precisamos ser pessoas bem informadas? Sim. Então, não estamos discutindo veracidade da informação, qualidade da informação ou fatos. Contra fatos, já diz o ditado, não há argumentos. Mas o que se coloca sobre fatos? O que há de opinião em cima dos fatos, dos eventos, da informação? Tomemos cuidado. Será que não é hora de deixarmos de seguir algum site, de visitar algum site, de assistir algum programa, de nos deixarmos influenciar por alguma corrente midiática, por algum especialista A ou B? Qual o comprometimento que essas pessoas têm com Cristo Jesus? Deixai-os. Cuidado com a política. Política é da condição humana, política é a arte do possível, política é a arte do equilíbrio do razoável. Mas, quando se trata de estabelecer programas, ideias, políticas públicas que se opõem ao Evangelho de Jesus, que destoam dos preceitos da bendita Palavra de Deus, deixai-os. Interessante esse imperativo, Mateus 15, 14, deixai-os. Não há aqui negociação, não há equilíbrio, não há possibilidade, não há hipótese, não há abertura. Deixai-os. De repente, vamos deixar de seguir alguma corrente política, de seguir alguma ideia. Vamos deixar por Cristo. Vamos deixar. Conheço pessoas que têm deixado de assistir noticiário, de seguir algumas páginas de internet, algumas notícias. Mas isso podemos extrapolar para outras coisas. Por quê? Por Cristo. Tem feito mal. Tem feito mal à saúde espiritual, à mente, ao coração. Deixai-os. Nós somos livres em Cristo Jesus. Temos a mente de Cristo. Temos o sentido da Escritura, que é o próprio Cristo. Cristo é o Senhor da igreja. Cristo é a nossa influência. Deixemos por Cristo. Nossa vida pautada em Cristo. Cuidado com a cultura. A cultura também é da condição humana. Ela está ligada aos ditames, aos valores deste mundo. Então, uma produção cultural, ela tem um quê de emitir juízo de valor, de emitir opinião, de pautar tendência, de levar pessoas a uma conduta, a um padrão de comportamento. Se isto estiver se contrapondo aos preceitos do Evangelho, deixai-os. Deixai-os. Cuidado com a religião. Como Satanás tem usado o ambiente religioso para afastar as pessoas de Deus, com mensagens subliminares, com ideias heréticas, incrustadas no ambiente gospel. Então, os influencers aí de YouTube, os pregadores midiáticos, os cantores, cuidado com o pessoal da música, hein, gente? Cuidado. De repente,
deixai-os. Tomemos cuidado, tomemos cuidado. Nós precisamos ser criteriosos, prudentes como a serpente, por que não? Jesus falou sobre isso. Nós podemos nos perder nesses terrenos áridos. A mídia, diante de Deus, é árida, é terra ressequida. A política, a cultura, a religião, aridez total. Cuidado com os gurus de plantão. Então, o que tem de gente de plantão para dizer, para ditar o que tem de ser feito? Nós temos o nosso guia, irmãos, Jesus. E Jesus jamais pode ser comparado a qualquer expert de plantão ou qualquer guru deste mundo. Jesus é o Senhor de tudo e de todos. Ele é Deus, Ele é o nosso pastor. O Senhor é o nosso pastor, nos guia a águas tranquilas. Ele é a porta das ovelhas, Ele é o bom pastor. Tomemos cuidado com os livros que têm nos influenciado, tomemos cuidado. Talvez tenha chegado a hora de deixarmos de ouvir algumas vozes. Por mais que isso doa, por mais que isso nos seja desconfortável, deixai-os por Cristo. Mateus 15, 14. Deixai-os por Cristo. Há muitos cegos querendo nos guiar. Quem os seguem tem nome e destino. Cegos e cova. Nome e destino dados por Jesus. Sejamos criteriosos, balizando tudo que ouvimos, tudo que vemos. Não é porque alguém achou interessante uma coisa que nós somos obrigados a fazer a mesma coisa. Sejamos criteriosos, não nos deixemos influenciar pelo mundo. Estamos no mundo, mas não somos daqui. Temos a Cristo, temos a palavra. Coloquemos tudo sob o crivo da palavra, cujo sentido, cuja interpretação única, correta e possível é o próprio Jesus. Que Jesus nos abençoe. Que Deus abençoe. Que Deus abençoe a você, a mim, a nossa igreja, nossas famílias. Que Deus nos guarde. Que sejamos pessoas cheias do Espírito Santo, de modo a que lidemos com todos os elementos deste mundo, com todos os aspectos deste mundo, a partir da perspectiva bíblica, única e exclusivamente bíblica. Deus nos abençoe. Vamos cantar mais um hino de louvor a Deus toda a glória, a Deus todo louvor. Cantemos, exaltemos o nosso Deus. Nenhuma vida igual a Cristo. Não nenhum, não nenhum. Outro não há que minha
Graças a Deus por este culto, estamos encerrando mais um culto de louvor a Deus. Que bom passarmos este tempo juntos, diante de Deus, unidos por um só Espírito, em nome de Jesus. Graças a Deus por todos que puderam participar deste culto, todos que acompanharam. Que Deus abençoe grandemente a todos. Oremos encerrando este culto. Nosso Deus, nós te agradecemos pela bênção de mais um culto, pela bênção de cantar louvores ao teu nome, proclamar a palavra, compartilhar o evangelho. Graças te damos por tudo que és e tudo que fazes. Em nome de Jesus. Amém. Que a graça do Senhor e Salvador Jesus Cristo e o amor de Deus Pai e a comunhão do Espírito Santo, consolo, sejam com todos vocês, hoje e sempre. Amém.